Enquanto assiste às manobras aéreas impressionantes dos Blue Angels, um detalhe pode chamar sua atenção: a ausência dos trajes anti-G. Ao contrário da maioria dos pilotos, esses artistas dos céus realizam manobras incríveis sem o equipamento de proteção típico. Qual a ciência dessa escolha arriscada? Como esses pilotos de elite navegam pelos céus com tanta precisão e habilidade sem a tradicional proteção do traje anti-G? Vamos descobrir! Os trajes anti-G também são chamados de trajes de gravidade ou trajes anti-G. Essas são roupas especiais usadas por pilotos militares para equilibrar os efeitos das altas forças gravitacionais experimentadas durante manobras extremas de voo, como curvas fechadas ou subidas e loopings em alta velocidade. Essas forças, conhecidas como forças G, podem empurrar o sangue para longe do cérebro em direção aos braços e pernas, resultando em uma condição chamada perda de consciência induzida por G ou G-LOC. Os trajes G reduzem o G-LOC ao pressionar a parte inferior do corpo do piloto, ajudando a manter o fluxo sanguíneo no cérebro e prevenindo desmaios em manobras de alta força G. Você pode pensar em um traje G como um airbag para pilotos. Quando o avião faz curvas fechadas ou subidas íngremes, o traje se infla com ar ou fluido. Essa pressão extra comprime o corpo do piloto, especialmente o abdômen e as pernas, impedindo que o sangue se acumule nessas áreas e cause desmaios. Ao elevar a pressão sanguínea, trajes antigravidade asseguram que o sangue oxigenado alcance o cérebro, diminuindo o risco de desmaio por força G e mantendo o piloto consciente e no controle. Há vários tipos de trajes antigravidade para pilotos, mas todos visam oferecer máxima proteção e conforto. O traje antigravidade pneumático, o mais usado, utiliza bolsas de ar para inflar e pressionar a parte inferior do corpo do piloto. Esses trajes são leves, flexíveis e altamente eficazes. Outro traje antigravidade é o preenchido com líquido, usando pressão de fluido em vez de ar para inflar. Trajes como esses são comuns em caças de alto desempenho e oferecem proteção avançada contra forças G. Alguns pilotos também podem usar trajes de pressão parcial ou trajes de pressão total, que fornecem proteção adicional contra efeitos relacionados à altitude, como hipóxia ou doença descompressiva. Os Blue Angels, no entanto, optam por voar sem qualquer tipo de traje anti-G. Antes de respondermos o porquê, vamos ver como o estilo de voo deles difere de outras aeronaves, o que pode indicar o motivo. Os Blue Angels priorizam precisão e trabalho em equipe, visíveis nas formações fechadas e acrobacias em baixa altitude. E se você já foi a um show aéreo dos Blue Angels, você presenciou uma apresentação sincronizada como nenhuma outra. Os aviões voam próximos, asa com asa, e ao mergulharem em direção ao solo, param acima das copas das árvores, acelerando o coração da plateia. Embora as apresentações dos Blue Angels pareçam cenas de filme de ação, são bem diferentes do voo de combate. No combate, os pilotos se concentram em táticas, estratégia e, acima de tudo, em sobreviver. Eles estão focados em desviar de mísseis, enfrentar aeronaves inimigas e cumprir missões com precisão. Quando os Blue Angels sobem aos céus, tudo se resume a fazer um show extraordinário. Eles mostram a habilidade, precisão e trabalho em equipe da aviação naval, enquanto também inspiram uma audiência global com suas exibições. No entanto, voar com os Anjos Azuis não é nada fácil. É fisicamente exigente e requer desempenho máximo o tempo todo. Esses pilotos enfrentam forças gravitacionais intensas no voo, chegando a 7 ou 8 vezes a gravidade. Imagine um elefante gigante sentado no seu peito. Isso se assemelha ao que esses pilotos sentem nesses voos. Isso impõe um grande esforço ao corpo, especialmente ao sistema cardiovascular. Apesar das exigências físicas intensas, esses pilotos são treinados para lidar com elas com habilidade. Desde voos em formação fechada até acrobacias em baixa altitude, eles levam ao limite o que é possível no céu. E embora suas apresentações possam ser diferentes dos voos de combate, ainda exigem uma força física e mental incrível. Então, da próxima vez que você assistir a um show aéreo dos Anjos Azuis, lembre-se da habilidade e dedicação incríveis necessárias para realizar essas acrobacias que desafiam a gravidade. Mas, com tantos riscos, você pode se perguntar, por que os pilotos não usam equipamentos de segurança? A falta de macacões anti-G nos pilotos dos Anjos Azuis pode surpreender, principalmente pelas fortes forças gravitacionais enfrentadas em manobras rápidas.
No entanto, existem várias razões lógicas por trás dessa escolha única. Uma das principais razões é que os macacões anti-G limitam os movimentos e prejudicam o desempenho em manobras apertadas. Macacões anti-G inflaram e pressionam a parte inferior do corpo em manobras de alta força G, o que pode limitar os movimentos dos pilotos na cabine. Essa restrição pode ser particularmente problemática durante formações complexas que exigem comandos precisos e ajustes rápidos. Além disso, o enchimento dos macacões anti-G durante apresentações prolongadas pode causar desconforto e fadiga, afetando a capacidade do piloto de manter o foco e ter o melhor desempenho. Outra preocupação é a possível interferência no controle de voo pelo uso dos macacões anti-G. O enchimento do macacão anti-G pode dificultar a percepção dos movimentos e a resposta do piloto aos controles da aeronave. Em um ambiente de alta performance e velocidade, onde decisões rápidas são vitais, problemas no controle de voo são inaceitáveis. Os pilotos dos Anjos Azuis dependem de técnicas de voo precisas que exigem controle total sobre suas aeronaves, tornando os macacões anti-G uma opção inadequada para suas exibições aéreas. Além dos motivos práticos, a estética também é um fator na decisão de não usar macacões anti-G. Os macacões anti-G, com aparência volumosa e bolsas de inflação, podem contrastar com o visual elegante e aerodinâmico dos uniformes icônicos dos Anjos Azuis. Para os Anjos Azuis, uma aparência polida e profissional é fundamental. Suas apresentações impressionantes não são apenas demonstrações de habilidade, mas uma representação meticulosamente elaborada da precisão e do profissionalismo da Marinha. Sem trajes anti-G, os pilotos dos Anjos Azuis oferecem apresentações visualmente atraentes ao público mundial. É hora de responder à pergunta principal. Qual é a fonte de proteção deles se não são os trajes anti-G? A ausência de trajes anti-G não expõe os pilotos dos Blue Angels às intensas forças gravitacionais durante suas exibições aéreas de alta velocidade. Em vez disso, esses aviadores contam com uma combinação de treinamento físico especializado, técnicas avançadas e perfis de voo cuidadosamente planejados para lidar com os efeitos das manobras de alta força G. Os pilotos dos Blue Angels seguem um treinamento físico especial para suportar voos com alta força G. O treinamento conta com exercícios de fortalecimento das pernas e abdômen, essenciais para a estabilidade e evitar acúmulo de sangue na parte inferior do corpo em voo. Além disso, o condicionamento cardiovascular é essencial para garantir que os pilotos suportem o estresse físico das forças G elevadas e sustentadas, sem ceder à fadiga ou à perda de consciência induzida por G. A estratégia dos Anjos Azuis é baseada principalmente na manobra de esforço anti-G ou AGSM. Essa técnica, aperfeiçoada após anos de treino e experiência, evita o acúmulo de sangue na parte inferior do corpo e mantém o fluxo cerebral durante manobras de alta força G. O AGSM envolve uma combinação de contração muscular e respiração controlada, coordenadas com as mudanças de atitude e aceleração da aeronave. Os pilotos dos Anjos Azuis têm perfis de voo planejados para reduzir as forças de alta G nas apresentações. Esses perfis de voo incluem breves rajadas de manobras de alta G, junto com períodos de menor estresse, permitindo que os pilotos se recuperem e reduzam os efeitos das forças gravitacionais em seus corpos. Ao otimizar rotas e sequências de voo, os pilotos dos Anjos Azuis realizam exibições aéreas impressionantes com menor esforço físico para si e para as aeronaves. A capacidade dos pilotos dos Anjos Azuis de lidar com altas forças G sem o uso de traje G comprova sua habilidade extraordinária, treinamento e dedicação. Ao longo de anos de treinamento físico, domínio da manobra de contração anti-G e planejamento estratégico de voo, esses aviadores ultrapassam os limites do que humanos e máquinas podem fazer, realizando shows incríveis que nunca deixam de nos impressionar. Você acha que existem riscos específicos à saúde associados à exposição prolongada às forças G, mesmo para pilotos que usam traje G ou passam por treinamento especializado? Deixe suas respostas na seção de comentários abaixo. Equipes de acrobacias adotam diferentes métodos para lidar com as exigências físicas do voo de alta performance. Vamos analisar como os treinamentos dos Anjos Azuis se comparam aos de outras equipes de acrobacias renomadas, como os Thunderbirds da Força Aérea dos Estados Unidos. Os Thunderbirds e os Anjos Azuis são famosos pela precisão e exibições aéreas.
Diferente dos rivais da Marinha, os pilotos dos Thunderbirds usam trajes antigravitacionais nas apresentações. Essas roupas inflam durante manobras de alto G e ajudam os pilotos dos Thunderbirds a suportar forças gravitacionais intensas. A escolha dos trajes antigravitacionais para os pilotos dos Thunderbirds destaca a prioridade da Força Aérea dos Estados Unidos em segurança e gestão de riscos. Ao fornecer aos pilotos uma camada adicional de proteção contra o G-Lock, os trajes antigravitacionais permitem que os pilotos dos Thunderbirds se concentrem em executar suas manobras com precisão e confiança. Apesar da restrição de mobilidade, os trajes antigravitacionais oferecem mais segurança e desempenho aos pilotos, compensando eventuais desvantagens. Vamos ver uma das estratégias mais cruciais para suportar altas forças G, o AGSM, em mais detalhes. Como o AGSM protege os Blue Angels durante manobras de alta força G? Imagine fazer curvas fechadas a 10.000 pés de altitude. Geralmente, essa força G empurraria o sangue para as pernas, dificultando enxergar e pensar. Pode ser um cenário mortal para um piloto. É aí que o AGSM entra em ação para salvar o dia. Pilotos dos Anjos Azuis contraem músculos das pernas e abdômen e seguem um padrão de respiração para elevar a pressão arterial e evitar que o sangue se acumule na parte inferior do corpo. Isso faz o corpo manter o fluxo sanguíneo para onde mais precisa, o cérebro. Mas dominar o AGSM não é apenas uma questão de força de vontade. Também envolve ter força física e capacidade para conseguir fazer isso. Os pilotos dos Blue Angels fazem treinamento físico intenso para suportar as exigências do voo em alta velocidade. De exercícios para pernas e abdômen a fortalecer o condicionamento cardiovascular, esses pilotos estão sempre em ótima forma física. A preparação deles é muito parecida com a de um atleta olímpico, mas em vez de buscar o ouro, eles estão mirando os céus. No fim, o AGSM é mais que um truque sofisticado, é uma estratégia essencial que permite aos pilotos dos Anjos Azuis superar os limites da gravidade e resistência. Com um pouco de contração muscular e muita prática, eles conseguem desafiar a gravidade e manter o show, emocionando plateias ao redor do mundo com suas apresentações espetaculares. A relação complicada entre as forças G e a resistência humana. Voar em alta velocidade e fazer shows aéreos é um trabalho exigente que poucos conseguem executar. Apesar das manobras AGSM ajudarem pilotos dos Anjos Azuis a suportar forças extremas, ainda há limites para o que o corpo humano suporta. Forças G ou forças gravitacionais são uma medida da aceleração experimentada por um objeto devido à gravidade. Quando os pilotos realizam manobras em alta velocidade, eles são submetidos a forças G que levam seus corpos ao limite. As forças G máximas que um ser humano pode normalmente suportar variam dependendo de fatores como idade, condição física e duração da exposição. Em geral, a maioria das pessoas pode suportar até cerca de 5 Gs antes de experimentar efeitos fisiológicos significativos como comprometimento visual, perda de consciência ou até mesmo lesões fatais. A AGSM auxilia os pilotos dos Anjos Azuis contra as forças G, mas essa técnica também possui limites. Eles não conseguem aguentar para sempre. Executar a AGSM exige concentração intensa, tensão muscular e respiração controlada. Tudo isso pode causar desgaste no corpo com o tempo. Os pilotos precisam encontrar um equilíbrio delicado entre forçar os limites da própria resistência e saber quando diminuir a intensidade para evitar exaustão ou lesões. No fim, lidar com as forças G depende do treinamento e condicionamento do piloto. Treinamentos físicos rigorosos preparam seus corpos para as exigências do voo em alta velocidade. Do treino de força ao condicionamento cardiovascular, esses pilotos são preparados fisicamente para suportar forças G por mais tempo e se recuperar mais rápido entre as formações. Treinamentos contínuos e simulações ajudam pilotos a aprimorar habilidades e desenvolver resistência a condições extremas. Enquanto as forças G representam um grande desafio para os pilotos, elas também são uma oportunidade de superar limites e mostrar do que os seres humanos realmente são capazes. Com treinamento, condicionamento e respeito aos próprios limites, os pilotos dos Anjos Azuis continuam impressionando em cada apresentação aérea, apesar dos riscos. E as outras equipes internacionais de acrobacias aéreas e o uso do traje anti-G?
Internacionalmente, o uso de trajes anti-G entre as equipes de acrobacias aéreas varia dependendo de fatores como regulamentações nacionais de aviação, preferências operacionais e considerações orçamentárias. Países como Rússia e China fornecem às equipes de acrobacias aéreas trajes anti-G similares aos de pilotos militares. Esses trajes anti-G protegem os pilotos dos efeitos das altas forças G e garantem sua segurança em manobras de alta velocidade. No entanto, outros países, especialmente aqueles com orçamentos menores, podem optar por não fornecer trajes anti-G para suas equipes de acrobacias aéreas. Nesses casos, os pilotos precisam contar com técnicas de treinamento, condicionamento físico e perfis de voo para reduzir os efeitos das manobras de alta força G. Essa estratégia, apesar de exigir mais fisicamente dos pilotos, mantém as equipes operando mesmo com restrições de orçamento. Como mencionado antes, apesar dos trajes anti-G protegerem contra o G-Lock, também limitam mobilidade e conforto. Embora o treinamento especializado e o planejamento de voo possam oferecer alternativas aos trajes anti-G, eles exigem um investimento inicial significativo no treinamento dos pilotos. Em contraste, focar no planejamento operacional pode proporcionar maior flexibilidade e custo-benefício a longo prazo. No geral, o uso de trajes anti-G entre as equipes de acrobacia varia dependendo de uma série de fatores, incluindo políticas nacionais, considerações operacionais e restrições orçamentárias. Enquanto os Thunderbirds usam trajes anti-G para proteção extra, os Blue Angels preferem métodos alternativos para lidar com as exigências físicas do voo de alta performance. Ainda assim, cada equipe precisa encontrar um equilíbrio entre segurança, desempenho e eficiência operacional ao cumprir sua missão, seja qual for a manobra ou demonstração que estejam realizando. Considerações de segurança e gestão de riscos. A segurança é fundamental para os Blue Angels, por isso medidas estratégicas são tomadas para minimizar riscos e garantir o bem-estar tanto do piloto quanto da equipe. De exames médicos detalhados a procedimentos de emergência, a segurança está presente em todos os aspectos das operações da equipe. Antes de vestirem seus macacões de voo e decolarem, os pilotos dos Blue Angels passam por avaliações médicas extensas para avaliar sua aptidão física e adequação para voos de alto desempenho. Esses exames incluem avaliação cardiovascular, triagens neurológicas e avaliações da saúde e bem-estar geral. Pilotos precisam cumprir padrões médicos rigorosos para suportar o estresse das manobras de alta força G sem comprometer sua segurança ou a da equipe. No entanto, apesar do treinamento e preparação extensivos, emergências ainda podem ocorrer durante as apresentações dos Anjos Azuis. Para prevenir os riscos associados a possíveis emergências, a equipe preparou procedimentos e protocolos de emergência extensivos. Esses protocolos se aplicam a uma ampla variedade de cenários, desde emergências em voo até incidentes em solo, e foram projetados para garantir respostas rápidas e eficazes em qualquer situação. Pilotos e equipes de solo fazem treinamentos e simulações frequentes para se familiarizar com esses procedimentos. Isso permite que ajam rapidamente e com eficácia em emergências. No entanto, é preciso ter em mente que equilibrar a segurança com as demandas únicas das apresentações dos Anjos Azuis é uma tarefa complexa que exige consideração e planejamento cuidadosos. A segurança é sempre prioridade, mas a equipe também deve fazer exibições aéreas emocionantes que mostrem a habilidade e precisão dos Anjos Azuis. Por exemplo, os perfis de voo são cuidadosamente planejados para minimizar formações sustentadas de alta força G, o que reduz a pressão física sobre os pilotos. Ainda assim, espera-se que façam apresentações extraordinárias. Os pilotos também recebem treinamento intensivo, incluindo a manobra de esforço anti-G, que os prepara para suportar forças gravitacionais extremas. Considerações de segurança e gestão de riscos são fundamentais nas operações dos Anjos Azuis. Por meio de avaliações médicas rigorosas, procedimentos de emergência e um forte compromisso em equilibrar a segurança com as exigências de suas apresentações, a equipe garante que os pilotos voem com segurança pelos céus e cativem o público com suas performances impressionantes. Você já assistiu aos Anjos Azuis da Marinha dos Estados Unidos ao vivo? Você notou a falta dos trajes anti-G nas apresentações? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se você gostou do que viu e aprendeu algo novo, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre a Marinha dos Estados Unidos. Obrigado pelo apoio, esperamos revê-lo em breve. Não se esqueça de ativar o sininho para assistir ao nosso próximo vídeo assim que ele for lançado.